Paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para falarmos um pouco da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e sabemos que certamente é algo que Deus quer nos ensinar e nos trazer à luz da sua palavra, para que nós possamos ter uma vida de bênção, uma vida de paz e uma vida de vitória. Eu convido você agora a fechar os teus olhos e nós estaremos orando para que Deus venha tomar a nossa frente e a nossa direção e preparando o teu coração para que você seja abençoado no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, é com grande alegria, Deus, que nós nos inclinamos diante da tua presença, ó Pai, reconhecendo em ti toda a autoridade, todo o poder e te pedindo, ó Pai, que pelo Espírito de Deus o Senhor venha nos instruir, nos capacitar, nos dar, ó Deus, das tuas revelações e promessas, e que o nosso coração possa ser algo, ó Deus, totalmente preparado para receber desta semente que é a palavra de Deus e dela frutificar, ó Pai, para que possamos colher os seus frutos, para termos uma vida de bênção, uma vida de paz e uma vida segundo a tua palavra, ó Pai. Que o Senhor agora se manifeste através da tua presença junto a nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar lendo com vocês o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E eu vou ler 3 versículos apenas, que diz assim: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eles que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum com todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Eu queria deixar como tema desta ministração como vencer as adversidades. E nós usaremos esse texto dizendo o livro que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus não apenas mostra ou relata a história do povo de Deus. Além de relatar a história do povo de Deus, ela nos traz alguns ensinamentos dentro dessas histórias para que a gente possa tomar posse desses ensinamentos e termos uma vida abençoada como aqueles homens de Deus tiveram naquela época. E eu gostaria de estar destacando algumas coisas para que nós pudéssemos estar alertas de como vencer as adversidades. Nós podemos ver inicialmente ou falar alguma coisa sobre Josafá. Josafá foi um rei, descendente da linhagem de Davi, do rei Davi, e também o 4º rei de Judá, povo do sul, reino do sul, e ele reinou durante 25 anos. Ele foi um homem temente a Deus, e ele também, por causa da sua dedicação a Deus, ele teve o seu reino abençoado, o seu reino próspero. Então, como é gostoso quando nós andamos nos caminhos do Senhor, porque Deus nos dá a sua bênção e a sua prosperidade sobre as nossas vidas. E durante o reinado de Josafá, Josafá fez algumas reformas. A primeira dela foi uma primeira reforma, chamada como uma reforma militar. E qual foi a preocupação do rei Josafá trazendo esta reforma militar? Trazer segurança ao seu reino contra os possíveis ataques externos, principalmente ao reino do norte, Israel, designando soldados que ficavam de forma permanente nas aldeias próximas à fronteira com Israel. Dentro dessa reforma estabelecida por Josafá, eu quero te dizer e te dar um alerta.
proteja a tua vida contra os ataques externos. E como é que nós podemos nos revestir para nós termos, assim, a proteção da parte de Deus nas nossas vidas? Revista-se da armadura de Deus. Amém? Então, quem sabe, da mesma forma que Josafá tentou proteger o seu reino contra ataques externos, principalmente do reino do norte, Israel, eu quero que você também proteja a sua vida contra possíveis ataques, revestindo-se da armadura de Deus. A segunda reforma que Josafá fez no reino de Judá foi uma reforma religiosa. Josafá seguiu os passos de seu pai Asa e destruiu vários altares idólatras em Judá. Ele se recusou a participar de idolatria e adorava somente a Deus. Além disso, Josafá também enviou levitas e oficiais para ensinar o povo de Judá a lei de Deus. Da mesma forma que Josafá fez uma reforma sobre o reino de Judá, eu te peço também para que você aprenda a adorar a Deus, aprenda a buscar a face do Senhor, para que através disso você não pratique nada que o mundo muitas vezes te oferece, como algo bonito, algo permitido, algo que leve a Deus. Rejeite isso, adore somente a Deus. E além disso, a segunda missão que nós temos é ir por este mundo e pregar o Evangelho de Deus. Que além de você não fazer nenhuma prática religiosa, além daquela que você tem como princípio, que é adorar a Deus, seguindo seus ensinamentos pela palavra de Deus, que você possa ser um grande evangelista, levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem e precisam reconhecer a palavra que salva e que liberta a sua vida. Josafá fez isso, quebrou tudo aquilo que não era agradável a Deus e ainda enviou pessoas para ensinar os ensinos de Deus a todos aqueles que ainda não conheciam ou desprezavam a palavra de Deus. A terceira reforma praticada por Josafá no reino de Judá foi uma reforma política. Josafá nomeou juízes para administrarem o país com justiça, de acordo com a vontade de Deus. Ele advertiu os juízes a darem o seu melhor, porque seu trabalho era para Deus e ele estaria com eles. Fazendo uma analogia, eu quero que você dê o melhor que você tem a Deus. Os talentos, os recursos à tua disposição e o teu tempo. Procure sempre dar o melhor a Deus, em prol do seu reino, em prol da sua igreja, do corpo de Cristo. Então nós podemos aprender que a forma com que Josafá fez algumas reformas junto ao reino de Judá, uma reforma militar, uma reforma religiosa e uma reforma política, que nós tenhamos também essas analogias na nossa vida, protegendo-nos de todo ataque externo através da armadura de Deus, que nós possamos nos rejeitar aquilo que o inimigo procura colocar em nossos caminhos e, além disso, pregarmos o Evangelho para que outros possam conhecer. E, além disso, vamos dar o melhor, porque Deus merece o nosso melhor. Mas o contexto que nós nos deparamos, segundo Crônicas, capítulo 20, fala de uma guerra, a guerra de Josafá. Certa vez os moabitas e amonitas se aliaram contra Josafá. Seu exército era muito grande e Josafá ficou muito preocupado. Por isso ele proclamou um jejum em todo Judá e orou fervorosamente a Deus por socorro. Ele colocou toda a sua confiança em Deus para a vitória. E como Josafá
venceu a adversidade. São alguns passos que eu gostaria que você prestasse atenção, para que nós pudéssemos colocar em prática, que quando vier a adversidade, você não venha temê-la, mas você venha enfrentá-la, segundo os princípios que Deus nos dá, como ensinamento para as nossas vidas. O primeiro é perigo. Vai do capítulo 20, verso 1 a 5. Há sempre inimigos em redor. No caso de Josafá, existiam os amonitas e moabitas. Então é importante que muitas vezes a gente identifique e perceba qual é o perigo que está ao nosso redor. Ao identificá-lo, que nós possamos saber como enfrentar esse perigo. E a primeira forma que Josafá venceu o perigo, que era a possível invasão dos moabitas e amonitas, e foi a oração, mencionada do verso 6 ao 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. O recurso do crente é sempre a oração a Deus. Esse recurso que Deus coloca à nossa disposição, a oração, que nada mais é um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente, você e Deus. Apresente a Deus. E a primeira forma na oração de Josafá diante de Deus foi reconhecer. Josafá reconheceu o poder e a autoridade de Deus a quem ele estava servindo. Verso de número 6. Reconheça o Deus ao qual você segue. Saiba que ele tem toda a autoridade e poder para vencer o inimigo. A segunda parte da oração de Josafá foi lembrar-se. Josafá então se lembrou dos atos do livramento de Deus que havia realizado para o seu povo, verso de número 7. Lembre-se daquilo que Deus fez em prol do povo de Israel. Para que você possa lembrar, leia a palavra de Deus e veja lá quantos livramentos Deus deu ao povo de Israel. Então que você saiba disso. Lembre-se dos feitos de Deus. A terceira parte da oração de Josafá foi ficar firme. Josafá ficou firme na posição de permanecer completamente na palavra de Deus, porque ele estava na presença do Senhor, diante da casa do Senhor, onde residia a palavra de Deus. Versos 8 e 9. Fica firme, não duvide. Diante da adversidade, quando você começa a orar, fique firme. Creia que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz e poderosa para transformar a adversidade em vitória sobre a tua vida. Não duvide da palavra de Deus. Creia somente. Leia, toma posse, para que você seja um vencedor. A quarta parte da oração de Josafá foi humilhar-se diante de Deus. Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus e reconheceu sua dependência absoluta de Deus para o livramento. Humilhe-se diante de Deus. Sabe que nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Nós dependemos 100% da presença de Deus na nossa vida. Tome posse, creia, não duvide e seja 100% dependente de Deus. Como Josafá falou a Deus, eu dependo somente de ti, para que esta luta, esta guerra possa ser vencida. A quinta e última parte da oração de Josafá foi confiar. Ele então depositou no Senhor, quando o Senhor começou a responder sua oração, e deu as diretrizes sobre a vitória que seria conseguida. Verso de número 12, parte B. Ou seja, ele confiou, ele não duvidou, e ele confiou naquilo que Deus deu a ele como diretriz, como orientação,
para que ele pudesse vencer a sua adversidade. Então, a primeira parte, reconheça que ao teu redor existem perigos. Quando esses perigos aparecem, a nossa posição em Deus é nos colocarmos em oração. De que forma? Reconhecendo o poder e a autoridade de Deus, lembrando dos seus feitos, ficando firme nas suas promessas, humilhando e confiando nas orientações que Deus vai nos dar. O terceiro ponto deste contexto todo é promessa, 13 a 17, versículo de 2 Crônicas, capítulo 20. Esta mensagem divina veio pela boca de Jaziel. Não tenhais medo, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, citado principalmente esse texto no verso de número 15. Ou seja, existe uma promessa para a tua vida. E eu quero profetizar sobre você. Não tenha medo da adversidade. Não tenha medo da circunstância adversa sobre a tua vida. Porque existe uma promessa de Deus, que é de te conceder uma vitória, através desta grande luta que muitas vezes nós passamos. A quarta parte desse contexto fala, tenha fé ativa, verso de número 20. Josafá mostrou sua fé naquela palavra, não só como uma declaração verbal, mas ele também colocou sua fé em ação quando começou a marchar na direção do seu inimigo, não dependendo de armas da carne, mas somente do Senhor. Verso 20. Ou seja, declare, não apenas declare, tome uma atitude de fé. Lute, não fuja, lute em frente, porque pelas diretrizes e orientações do nosso Deus, nós seremos vitoriosos como Josafá também o foi. Nós não dependemos de armas da carne, mas somos dependentes somente do Senhor. A quinta parte, desse processo na vida de Josafá, para que ele pudesse vencer os amonitas e moabitas, foi louvar. Verso 18, 19, 21 e 22. Finalmente, ele conduziu o povo em louvor e adoração ao Senhor. Esta foi a arma dada e a diretriz dada por Deus. Antes da resposta vir, e então eles seguiram em frente ao encontro do inimigo. Então foi um louvor antes da peleja e da vitória completa. Mesmo que você não esteja vendo a vitória, o ensinamento é: louve a Deus pelo que Ele faz. Louve a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida, pelos livramentos que Ele vai conceder sobre a tua vida. Então a oração de Josafá, juntamente com o seu povo, foi reconhecer que havia um perigo. Se colocou diante de Deus em oração e jejum, reconhecendo do poder e autoridade de Deus, lembrando dos feitos de Deus para o povo de Israel, ficou firme na promessa, humilhou-se e confiou. Diante desta oração, ele tomou em suas mãos a promessa dada, que era para não temer, e ele teve uma fé ativa, não ficando parado, mas indo em direção ao inimigo, em louvor e em adoração, porque é através do louvor que Deus concedeu a vitória a Josafá. E como conclusão de tudo isso, quando nós nos tomamos dos ensinamentos de Deus sobre a nossa vida, existem promessas a cada um de nós.
e as promessas ou os resultados que foram obtidos pela obediência e submissão de Josafá, nós também teremos sobre a nossa vida. E o primeiro resultado dado por Deus a Josafá foi punição, 22 a 24. Mas punição a quem? Aos inimigos. A punição que sobreveio sobre os inimigos. Quando eles chegaram para enfrentar os inimigos, todos já estavam derrotados, deitados em morte. Deus vai punir aquele que quer te prejudicar. Deus não vai permitir com que o inimigo vença a tua vida. O segundo resultado dado por Deus a Josafá foi posse, ou seja, passa aos vencedores posse, ou seja, tomar posse de todos os despojos do povo inimigo. Foi a vitória, a posse que Deus deu ao povo de Judá, tomando posse de todos os despojos do povo inimigo. E o terceiro e último resultado dado à vida de Josafá e ao seu povo, o povo de Judá, de Josafá, o povo de Judá foi, em consequência da grande vitória, trouxe paz ao Josafá, ao rei Josafá e ao povo de Judá. Então Deus pune os inimigos que tentam se levantar contra nós. Ele permite que nós tomamos posse da bênção e da vitória e que tenhamos paz sobre o nosso coração. Então, como é que nós vencemos as adversidades? Primeiro, reconhecendo que nós temos adversários e existem perigos ao nosso redor. E como é que nós vencemos os inimigos e as adversidades? Orando e jejuando a Deus. Para que através desta oração nós possamos ter uma fé ativa, porque os resultados virão sobre nós como prova da presença e da graça de Deus, nos concedendo a paz ao nosso coração. E a paz é uma confiança completa em Deus que nos traz um conforto como fruto do Espírito aos nossos corações. Que você possa receber esta palavra como ensinamento sobre a tua vida. Não duvide do poder e da autoridade de Deus. Confie plenamente no que Deus possa fazer, porque Deus fará, porque Deus te ama. Deus tem você como filho e Deus quer poupar a vida dos seus filhos. Mas para isso, nós possamos obedecer às ordens e diretrizes de Deus. Vamos orar, vamos jejuar, vamos nos envolver com a palavra de Deus sobre as nossas vidas, como ensinamento, como algo primordial para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Que você seja um vencedor sobre as suas adversidades e você verá o poder e o milagre de Deus ser manifesto sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, que a bênção de Deus venha sobre nós. Nós oramos a um Deus que tudo pode, a um Deus poderoso, misericordioso e benigno. Um Deus que não deixa sozinho pelejarmos, mas é Ele quem peleja por nós. Por isso que a bênção e a graça de Deus possa vir sobre todos nós e que nós possamos reconhecer o Deus ao qual nós seguimos, porque dele é a toda fonte de bênção e de sorte, para que possamos ser vitoriosos diante de toda a adversidade. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. É o que eu peço neste momento a Deus. Não temas, creia que essa adversidade passará apenas através da tua oração, através do teu jejum e reconhecendo o poder da autoridade que Deus tem sobre todas as coisas.
tenha fé afetiva, não fuja, não desista, enfrenta com base na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, que você será um grande vencedor. Eu declaro sobre a tua vida a vitória de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.